Ciro Ferreira Gomes nasceu em Pindamonhangaba, São Paulo, mas é no interior do Ceará, em Sobral, que fica o seu reduto político. Foi deputado federal, prefeito de Fortaleza, governador do estado do Ceará e ministro em 2 governos, o de Itamar Franco e o de Lula. Ciro é pré-candidato à presidência da República em 2018 e há poucos meses da disputa fala com exclusividade para o Impressão Digital. Você foi o deputado, mais votado, segundo mais votado do país em 2006 e o mais votado da história do Ceará, 667 mil votos. 830, Uhum. Eu queria saber o seguinte, nesses 4 anos de mandato, o senhor também foi o mais faltoso da bancada cearense. Eu nunca faltei. A questão básica é a seguinte, eu não aceito aquilo. Eu peguei o Michel Temer de presidente, o Eduardo Cunha de líder, todos os processos controlados por eles, entrei em choque com eles. Só que a forma de apuração da presença lá não é você estar ou não estar na Câmara, como obviamente tinha que ser. É às 10 da noite, uma última votação de uma chicana regimental. Se você não participou da última votação, e é só pesquisar isso, eu participei de todas as outras, até às 20 horas, etc. E eu não tenho saco para isso. Foi um grande momento desagradável, foi o maior momento desagradável da minha vida pública. E você acha que os seus eleitores vão entender isso dessa maneira? Espero que sim, porque eu sempre expliquei para as pessoas com clareza. Tanto que eu, tendo sido o deputado mais votado, não quis mais ser. Você está me dizendo, está deixando bastante claro, que o legislativo é intragável. Da forma como está constituída nessa conjuntura, é o fundo do poço. E como é que se faz para mudar isso se a maneira de chegar lá continua a mesma? Não, primeiro tentando que a população entenda, e acho que nesta feita a população vai avançar muito, eu não digo que vai acontecer um milagre do dia para a noite, mas a população precisa entender que não basta votar com cuidado para prefeito, para governador e para presidente. Precisa votar com cuidado para deputado e para senador, porque a Previdência, os direitos trabalhistas estão todos sendo rasgados, violentados por um conjunto de deputados que não têm compromisso popular, mas precisam do povo para se eleger. Então eu, se for eleito presidente da República, na minha campanha, eu vou pedir ao povo, não me mande para Brasília com o pé e a mão amarrada. Se você confia que eu posso ajudar o país a sair dessa encalacrada, eu sinto que eu posso, me dê um deputado, me dê um senador, em linha com os valores, com a decência, com o compromisso popular, que aí a gente faz as coisas acontecerem. Você tem medo do seu nome ser vinculado ao Lula? Eu digo assim, você foi ministro dele, um ministro importante, Uhum. Você também foi um ministro importante da época do Itamar, mas o do Lula é um nome mais próximo da realidade que a gente está vivendo hoje em dia, E ele está no centro, no epicentro dessa crise política, principalmente ligada à Lava Jato. Você tem medo, de alguma maneira, por conta dessa proximidade, você acabar sendo afetado por isso? Não, eu sou o que eu sou e as pessoas que prestam atenção a isso saberão também que eu fui candidato a presidente em 98 contra o Lula e contra o Fernando Henrique. Ou seja, eu estava querendo criar um caminho que permitisse ao país libertar-se dessa centralidade que a corrupção política tomou com a mesma aliança do Lula com o PMDB e do Fernando Henrique com o PMDB. Depois de 2002, eu fui candidato a presidente do Brasil também, tentando afirmar esse caminho alternativo e tal. E, evidentemente, que não amadureceu naquela data, porque as pessoas não tinham experimentado o Lula ainda. Agora, todos estão experimentados, e acredito que esse caminho que eu tentei criar está se provando o caminho correto para a saída do Brasil. No mais, é isso que você destacou. Quer dizer, quando o Brasil precisou de mim para ajudar a fazer o real, eu fui lá ajudar, correndo todos os riscos, que o PT ficou contra. Quando o Lula foi lá ajudar o país a melhorar, e melhorou para valer, o Lula fez muito bem a muita gente, o PSDB ficou contra e eu fui lá e ajudei. Quando o Fernando Henrique desastrou-se, eu já tinha me demitido e saí do PSDB. Quando o Lula começou a chafurdar com essa turma aí, eu também saí e não aceitei mais participar. Portanto, tem uma linha aí que eu acredito que eu posso mostrar com clareza para a população. Com o fim da bipolarização geopolítica, as pessoas parecem ter perdido a esperança, nesses partidos ideológicos e seus pares. O resultado disso é que estão aparecendo, surgindo nomes fora da política nesse cenário, como é o Macron na França, o Trump nos Estados Unidos e o Dória em São Paulo. 2 desses nomes aparecem, não desses nomes que eu citei, mas 2 desses nomes fora da política aparecem à sua frente, na corrida à presidência da República. O próprio Dória e o Joaquim Barbosa, que é ex-ministro do Supremo. Qual é a tua leitura dessa novidade? Fora da política não há solução para nada.
Por isso que as eleições na França, por exemplo, que é muito mais paradigmática do que na América, as eleições na França se caracterizaram por movimentos, os 4 mais votados foram de movimentos, mas os 4 respondiam por experiência política anterior, por capacidade administrativa demonstrada e por vida limpa. O Macron era do Partido Socialista, o Mélenchon era do Partido Socialista. Na América, o que aconteceu foi uma repulsa da população pobre, branca, desempregada, absolutamente cansada do ideário rentista especulativo que os democratas abraçaram. No caso brasileiro, nós temos uma caricatura, né, da corrupção novelizada em horário nobre diariamente, atingindo o centro real de poder e praticamente todas as facções, com raras exceções, entre as quais eu tenho a honra de me incluir em nome do povo cearense. Né? Tenho 38 anos de vida, nunca respondi por nenhum mal feito. E aí as pessoas estão protestando, mas esse protesto não é o que orienta o voto. O voto é uma coisa que se decide muito mais, com muito mais responsabilidade, com muito mais esperança, com muito mais afirmação. Eu não tenho a menor dúvida, a própria pesquisa que você cita diz lá, por 87%, que a população quer alguém que tenha ficha limpa, que quer, por 79%, alguém que tenha experiência administrativa demonstrada, 60 e tantos por cento que é alguém que seja capaz de mostrar sua vida política de forma clara. Não é? Portanto, as pessoas não querem um aventureiro, um outsider, como já aconteceu no passado. Você passou por 7 partidos, desde 1980, quando você se filiou ao antigo PDS, né? E há uma vontade, diríamos assim, de muita gente, de que aconteça as candidaturas avulsas. Qual a tua opinião disso? O moderno é que você desengesse a sociedade para que ela possa participar do processo político sem se obrigar ao constrangimento de estruturas antigas, anacrônicas, viciadas. O povo brasileiro sabe, e essa é a tragédia da minha vida partidária, que os partidos do Brasil não representam nada, ou representam uma esperança na véspera de ir para o poder e depois uma mentira grosseira quando vão ao poder. E aí, veja, essa é a minha vida. Eu, para me manter limpo, coerente, né, não me envolver, não ser, né, vamos dizer, omisso e nem cúmplice da ladroeira, eu vou rompendo e vou saindo. E até já larguei a política 2 vezes. A primeira vez eu tinha 36 anos, Fernando Henrique começa a fazer tudo o oposto do que nós tínhamos prometido para o povo, e eu largo a política, saio do PSDB, vou embora para os Estados Unidos, vou estudar, escrever, dar palestras e tal. E as pessoas dizem, olha, você acabou-se politicamente, porque político não tem mandato. Eu não concordo com isso, pelo contrário, quem faz da política meio de vida acaba se corrompendo. E mais recentemente, eu ajudei a preparar uma nova geração de jovens talentosíssimos aqui no Ceará. Está aí o governador Camilo, o Roberto Cláudio, o Cid, né, uma turma, só para dar 3 exemplos, mas eu estou estimulando para não ficar com essa história de fazer raiz, de ser sombra de mangueira, de não deixar nascer ninguém perto. E larguei a política. Fui trabalhar em São Paulo, ganhando o salário que eu sempre achei que merecia e o serviço público não paga, quando veio o golpe. E aí eu me senti obrigado, pela minha dívida com o povo brasileiro, de voltar para a luta. A frase, os poderes brasileiros, as instituições brasileiras estão sólidas. Isso é um disparate. É que nem dizer assim, o técnico está prestigiado. Quando você diz as instituições estão sólidas e funcionando, é porque elas estão numa barafunda, numa anarquia, nunca vista pela minha geração. Olha que nós vimos uma ditadura que tinha uma institucionalidade muito exótica, muito precária, que foi sendo transformada até a redemocratização do país, mas eu nunca vi a barafunda, a anarquia, a destruição da autoridade, a destruição do primado da lei, do Estado de Direito, como eu estou vendo hoje. Juiz dando entrevista pelos cotovelos, promotor bancando juiz sendo repórter, sabe? Político gravando o presidente da República de madrugada, acertando mala de dinheiro. Aí as pessoas dizem, as instituições estão funcionando. Não estão funcionando coisa nenhuma, nós estamos num colapso institucional muito grave. Você está falando que há um caos estabelecido um estado anárquico. Nesses poderes. É possível tomar a linha de volta desses poderes num ciclo viciante de privilégio que esses próprios poderes mantêm? É difícil fazer essa transformação quando os atingidos são os próprios privilegiados. Muito difícil. E todos os poderes. Muito. Se você for pegar, por exemplo, o judiciário, dos 18 mil magistrados e promotores do país, mais de 14 mil recebem acima do teto. Isso é uma vergonha, né? Para quem deveria estar mantendo... É um estado de anarquia. O momento brasileiro é de um estado de anarquia, porque o poder político se desmoralizou. E o poder político que ocupa a chefia do Estado, isso no parlamentarismo é mais claro das pessoas entenderem.
há um conjunto de funcionalidades na política e no governo e no Estado que são exercícios de chefia de Estado. E o mundanismo, né, o cotidiano, o dia a dia, é a chefia do governo. No parlamentarismo são duas pessoas diferentes. E quem guarda a autoridade, a majestade do Estado de Direito Democrático é o chefe de Estado. Como aqui a chefia de governo se desmoralizou-se a chefia do Estado, e você não tem mais aquilo que o Montesquieu chamava de freios e contrapesos, le pouvoir, rete le pouvoir, ou seja, o poder controla o poder. E isso é um vácuo que é ocupado de forma ilegítima pelas outras frações do poder político, no caso o legislativo e o judiciário. E é preciso consertar isso. Você me pergunta, vai ser fácil? Não, isso é uma guerra tremenda. Isso é um constrangimento e perigoso, né? Porque eles ficam se ameaçando o tempo inteiro. Bastante perigoso, mas é preciso que se faça. E aí você pode ser hábil, tentar transições, mas assim, um presidente da República tem que mudar a legislação e criar sanções, ou até não pagar, por exemplo, se juízes, extrapolando a lei, vencem acima do teto. O chefe da administração pública é o presidente. É ele que determina o orçamento, é ele que executa as contas e tal. Então, se houver disfuncionalidades legais que permitam interpretações diversas, é preciso que o Executivo tome a iniciativa de corrigir essa lacuna. Porém, uma vez estabelecida a clareza de que não é possível, o Executivo tem que fazer cumprir a lei. E qual seria a sua primeira medida ao assumir a presidência da República? Eu passarei a trabalhar no dia seguinte da eleição, antes da posse. Eu acredito que o Brasil precisa redesenhar, para virar o jogo do emprego, do salário, do dinheiro que melhora a saúde, a segurança, que são as grandes emergências do povo. O Brasil precisa redesenhar 3 grandes movimentos. O primeiro é o desenho novo das contas do governo, das contas do Estado Nacional Brasileiro. Hoje é uma verdadeira falência que cobra e cobrará preços ainda muito mais amargos de quem precisa do Estado, de quem precisa da segurança pública e não pode pagar a segurança privada, de quem precisa da escola pública e não pode pagar a mensalidade escolar, de quem precisa da saúde e não pode pagar plano de saúde, que são as imensas maiorias, fora 14 milhões de pessoas que estão morando em barraco, que precisam de uma moradia decente, e o país tem que achar os recursos para fazer isso. E há como fazer. Evidentemente que isso é uma guerra política, portanto, eu vou aproveitar entre a eleição e a posse, vou descansar ali 3 ou 4 dias, e vou convocar todos os governadores eleitos, os 27 governadores, e vou tentar uma dinâmica de representação dos principais prefeitos e das suas representações, associações, para um mergulho aí de uns 3, 4 dias para a gente discutir uma fórmula que eu vou propor de sanear o Pacto Federativo, de organizar as contas públicas de maneira que a gente já leve, no dia da posse, uma proposta concreta. Porque se eu disser de onde vem o dinheiro, dá para acreditar que eu vou melhorar a saúde, que eu vou melhorar a educação, que eu vou melhorar gravemente a questão da segurança, que hoje a União Federal não tem compromisso nenhum. Mas o problema da saúde, da educação, da segurança é falta de dinheiro ou é administração? São as duas coisas. São as duas coisas. Isso há padrões para comparar. Você tem o gasto por cabeça, por aluno no Brasil, é muito mais baixo do que os países de renda parecida com a nossa. O número de matrículas dos garotos brasileiros no ensino superior é muito abaixo da Colômbia, por exemplo. Eu digo isso, aí tem gente zangadíssima, porque é fato, é verdade absoluta. E a Colômbia eu comparo por quê? Porque não adianta comparar com os Estados Unidos. Né? Nós estamos comparando com um país mais pobre do que o Brasil, como Cuba. Cuba é muito mais pobre do que o Ceará e tem muito mais proporcionalmente do seu jovem de 18 a 25 anos matriculado numa faculdade do que o Brasil dá aos jovens daqui. E esses canalhas congelaram os gastos com a educação pelos próximos 20 anos, o que é de fato um crime dessa burguesia à toa que tomou conta do país nesse momento. Boa sorte, então. Obrigado, vou precisar de toda.